Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato tudo parado na Europa, né? Já tem aí data de retorno de muito campeonato, muita liga já tá voltando. Já fiz até um vídeo aqui falando que essas ligas, o UEFA, esse negócio vai começar a colocar, se já não está colocando a pressão aqui na Conmebol, e a Conmebol, é óbvio, vai colocar uma pressão em cima dos seus entes federativos, que são os países que compõem a Conmebol, mas ainda não tem nada. Tem muita especulação, muito disse-me-disse, muita briga de clube aí, clube que quer voltar, clube que não quer voltar, se falando em algumas datas, mas de prática nada, principalmente aqui no Brasil, que tudo muda de uma hora para outra e é fake news para lá, fake news para cá, canetada para lá. Se tiver mais dinheiro ali eu vou, se não me der o que eu quero eu saio. Ou seja, a gente sabe como é que funciona aqui no Brasil, então tudo pode mudar. E o canal Resenha com Magalhães não tem futebol, tem que ficar trazendo notícias, falando, quer dizer, trazendo notícias não, comentando sobre notícias, né? Que não é muito a minha. Todo mundo sabe que o negócio não é ficar falando de notícia, é de jogo, né? Eu, sinceramente, eu não gosto muito de fazer comentários de jogos internacionais. Faço muito pouco, fiz muito pouco. Mas não vai ter jeito. Com os campeonatos voltando, já tem o alemão, eu até vi um jogo esse final de semana do Campeonato Alemão. Porra, que jogo ruim. Puta, rapaz, que jogo ruim. Rapaz, jogo ruim. Ruim. Mas fazer o quê? A gente entende também. Não me lembro nem qual foi os times, que eu não me lembro que estava escrito ali. Eram uns times pequenos ou médios lá da Alemanha. Mas voltando aí, italiano, espanhol, a gente vai dar uma olhada e vai acabar começando para reanimar, fazendo os comentários desses jogos aí, apesar de não ter nenhum time brasileiro, mas de repente a galera curte também os nossos comentários. E procurando notícia, aonde é que eu encontro as notícias? No nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, 022 9922 54512. Lá você dá o seu nome e o seu time, a gente coloca lá. Se for do Atlético Paranaense, a gente já coloca no grupo do Atlético Paranaense. Se não for do Atlético Paranaense, se for de um clube do Nordeste, a gente coloca no grupo do Nordeste. Que sensacional os dois grupos, do Atlético Paranaense e do Nordeste. Sensacional bate-papo, troca de ideias, de assuntos. De vez em quando divergem, os próprios torcedores divergem, mas se entende tudo na educação, ó. Torcedores do Atlético Paranaense, torcedores do Nordeste em geral, pô, vocês são sensacionais. Eu quero mais grupos. Quero grupos de outros times. Quero torcedores de outros times para fazer esses grupos também. Mas a gente tem que ir juntando aos pouquinhos para ver se consegue fazer esses outros grupos. Eu já até tenho vários grupos formados. Eu tenho grupos de todos os times da Série A já prontos. Só para colocar mais, mas tem grupos que vão ter 3 torcedores só. Será que vale a pena? Não sei se vale a pena, mas eu vou acabar colocando para ir dividindo já por grupo. E olhando o nosso WhatsApp, eu vi um assunto muito interessante do Atlético Paranaense. E os torcedores batendo papo, eu ia até comentar pelo WhatsApp. Mas como acho que ia ficar muito grande o meu comentário, eu falei, eu vou gravar um vídeo e vou dar a minha visão sobre o assunto que eles estavam falando. E qual é o assunto que os torcedores do Atlético Paranaense estavam falando no nosso WhatsApp? O assunto era o seguinte: o Atlético Paranaense já vendeu, esse ano, quase 200 milhões. Vendeu 4 jogadores. Acho que o do Flamengo, né? O Léo Pereira, o Rony, o Bambu, e vendeu mais um, acho que o Bruno Guimarães, que foi esse ano, se eu não estiver enganado. 4 jogadores, já deu quase 200 milhões. Eu vi ali os torcedores falando que isso é legal, mas que vai ter que comprar, mas
o Atlético Paranaense é um clube que não é comprador, é vendedor, ele produz para revender, para coisa e tal. Eu achei legal esse assunto e eu vou dar o meu comentário. Vai ter alguns pontos do meu comentário aqui, meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, que está parecido com o que vocês estavam escrevendo lá no WhatsApp. Mas tem outros pontos que é completamente o contrário. Completamente o contrário. Mas a gente vai chegar lá aí. Depois vocês entram no WhatsApp ou aqui mesmo no nosso canal, dá aí o seu like maneiro e coloque o seu comentário também. Então vamos lá, galera. Meus amigos torcedores do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E entre no nosso WhatsApp. Galera, vocês viram no início lá do vídeo, antes de entrar a minha fala, a canequinha girando, você viu o squeezezinho girando. Eu tô aos pouquinhos, eu vou fazer algum souvenir aqui do canal, como a gente já tem aqui a canequinha, ó. Canequinha aqui do Resenha com Magalhães. Tem de dois tipos, tem dessa aqui e tem uma outra que tem a minha foto aqui, ó, do lado. No souvenir que é parecido com este aqui, vai ter, tem a estampa também igual a da caneca aqui, ó, a estampa igual a da caneca. Também de duas maneiras, com a minha foto, deixa eu botar aqui do lado, com a minha foto e sem a minha foto. E eu tô aos poucos, boné, camisa, para quê? Para presentear, fazer alguns sorteios aqui no nosso canal, e para quem quiser comprar também, vai estar, lógico, ajudando o canal. Quem quiser comprar, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Mas eu estou pensando em criar uma loja virtual, uma coisa virtual que fica mais fácil. Você vai lá, clica, vê a forma de pagamento e eu te envio. Fica muito mais prático. Porque lá tu já vê lá o negócio do correio, quanto fica para enviar, fica mais prático. Eu estou pensando em fazer isso, estou indo aos pouquinhos, mas uma hora vai acontecer. O que é certo é que quando chegar aos 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio aqui. A princípio vou fazer dois sorteios, de ou duas canecas, ou dois squeeze, ou uma caneca e um squeeze. Aí a gente vê como é que faz. Se até lá já tiver camisa, já tiver boné, melhor ainda. Mas por enquanto o que tem é a caneca e o squeeze. Também estou pensando em fazer aquele copão de chopp maneiro, né? Tomar aquela cervejinha gelada quando tiver calor. Então a gente está pensando nisso tudo, mas aí precisa de tempo. Infelizmente, com essa pandemia, as coisas deram uma parada, porque não tem futebol e o nosso canal fica bem mais fraco do que o normal. Mas vamos lá, galera. O Atlético Paranaense estava vendo a reportagem e vendeu já 200 milhões. Ano passado, o Atlético Paranaense já tinha vendido bem. O Atlético Paranaense, ano passado, se não estiver enganado, ficou com superávit maior até que o do Flamengo. Lógico, o investimento é menor, óbvio, né? O investimento é menor, mas na balança ficou com 60 milhões de superávit, 60 e poucos milhões. O Flamengo também ficou de 60 e poucos milhões, mas a quantidade que o Flamengo faturou foi 3 vezes mais do que o Atlético Paranaense, mas em compensação também gastou muito mais. E por que eu estou fazendo uma comparação com o Flamengo? Meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu vejo muitos, não é porque eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, eu nunca escondi. Eu vejo muito torcedor, e até no grupo eu já vi, Flamídia. Ah, é a mídia que faz o Flamengo. Ué, e onde é que está o erro nisso? Onde é que está o erro da mídia fazer o Flamengo? Eu te garanto que todo clube queria que a mídia ficasse do seu lado, pô. Por que a mídia fica do lado do Flamengo? Por causa da torcida, porque a torcida é grande. Se a torcida fosse pequena, não ia ficar. O mundo é capitalista, cara.
E acaba sendo um capitalismo de vez em quando, na mídia, meio que selvagem mesmo. Meio que destruidor. Então eles apontam para onde eles vão. Eu lucro. Então quanto mais torcida tiver, mais a mídia vai dar atenção. Isso é óbvio, isso é claro. Lógico, tem vários acontecimentos. Mas a mídia tá do lado do clube, não é ruim, pô. Não é ruim. E por que eu tô falando isso? O Atlético é um clube super organizado, se não for o mais organizado do país. Eu já falei aqui, o Atlético Paranaense é um clube que deve ser o que melhor saiba vender. Melhor saiba vender. Diferentemente do Santos. O Santos produz jogadores a balde, mas não sabe vender. O Atlético Paranaense também produz jogadores, mas vende muito bem. E quando compra, também compra bem. Só que, quando eu digo compra bem, não necessariamente compra um jogador raço por um preço baixo. Muitas das vezes o Atlético Paranaense também compra um preço baixo, faz algumas apostas que dá com burro na água. Muito parecido com o Grêmio. O Grêmio tem esse negócio de pegar jogadores que estão meio... Tu sabe que joga bola, mas que estão meio afastados. Você pega e eleva esse cara de novo e forma um time bom. O Atlético Paranaense vai por um caminho um pouco parecido, só que o Atlético Paranaense acaba não pegando muito medalhão. O Grêmio já pega mais medalhão, que tá meio escondido lá, já foi o cara um dia, hoje já tá meio escondido. O Grêmio vai pegar. O Atlético Paranaense não vai muito pelo esse caminho. Ele vai mais em aposta. Mas todo tipo de administração tem o seu risco. E por que eu fiz esse vídeo? Porque eu tô vendo vocês, meus amigos torcedores do Atlético Paranaense, falar em Mundial até 2024, o Atlético Paranaense ficar ali no meio de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, o Atlético Paranaense tá ali. Acredito que vai estar. Porém, com esta política, que eu não tô falando que tá errado, tá? Eu não tô falando que essa política de apostar, criar e vender, não permanecer com esses jogadores, vender, com essa política, acho muito difícil. Muito difícil. Eu vi um amigo falando lá, mas se der liga. Cara, não vai ser sempre que vai dar liga não, filho. Se você ficar apostando, tirei 4 jogadores, 5 jogadores, botei 5 jogadores novos para dar liga. Pode ser. Pode ser. A gente já viu times que tiveram uma porrada de craque que não deram liga. E times que não tinham muitos craques que deram liga. Então isso não é receita de bolo. Esse negócio de criei, vendi muito bem e depois eu pego os garotos novos, coloco ali, maturo eles e vendo de novo. Essa política, não estou falando que está errado, é um estilo de política. Agora, para se atingir um patamar que o Atlético Paranaense quer, vai ter que mudar. Eu não estou falando nem em contratar medalhão, não. Não é isso. Eu estou falando da política de venda. O Atlético Paranaense vai ter que segurar mais os jogadores. Mais tempo segurando os jogadores. Para esses jogadores maturarem, se firmarem, explodirem e dar título para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve 2018 e 2019. Veio numa base. Mas para manter, ele vai ter que gastar, filho. Ganhou 200 milhões para o jogador de venda. Com a base que o Atlético Paranaense tem hoje, não ganha. Não ganha.
O Atlético Paranaense vai ter muita dificuldade com essa base. Não estou falando que o time é fraco, mas o time está sendo remontado. E tem muito garoto novo. O ataque do Atlético Paranaense é todo novo. É muito garoto. Agora chegou o Walter. Precisa de experiência. E precisa de nome, sim. Nome impõe respeito, cara. Nome impõe respeito. Não tem jeito. Nome impõe respeito. Nome atrai mídia. Todo clube precisa de mídia. Todo clube precisa de mídia. Todo clube. Não tem jeito. Eu vi um amigo torcedor também do Atlético Paranaense falando, escrevendo o seguinte: a política do Atlético Paranaense é essa porque a torcida não é tão grande assim. Se a torcida fosse maior, eu até entendo. Porém, tem que se fazer outras coisas, como o Atlético Paranaense faz. Colocar escolinhas espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil para atrair mais torcida. O Atlético Paranaense tem que explorar e tem que tentar se tornar, não é muito fácil, se tornar um clube simpático para as outras torcidas também. Isso não é muito fácil. Tem clube que é simpático. Quer ver um exemplo? O Bahia é um clube simpático. Eu torço para fulano de tal, mas tenho simpatia pelo Bahia. Eu torço para fulano de tal, mas não tenho simpatia pelo Botafogo. Tem muito simpatizante, você tem que explorar. Eu fiz um vídeo falando disso do Bahia. Tem muito torcedor simpatizante que você tem que explorar. E isso precisa de mídia. Todo clube precisa de mídia. Eu sei que de vez em quando exagera. Tá? Puxa muita sardinha. Eu sei como é que é. Eu sou aqui do Rio. Eu vejo que de vez em quando a mídia dá uma babada de ovo no eixo Rio-São Paulo que irrita. Eu sei, tá? Eu sei. Mas ter mídia não é ruim, tá? Ter mídia não é ruim. Igual eu vi, não foi aqui no nosso WhatsApp não, foi no outro canal, o cara falando que ano passado o Flamengo só ganhou o que ganhou porque a mídia tava do lado. Pô, tá de sacanagem. Aí não, né? Porra, aí não. Pô, o time é ruim? Pô, tem que ter o bom senso, né, cara? Aí, pô, é complicado. É a mesma coisa se falasse que o Atlético Paranaense ganhou, foi campeão da Copa do Brasil, desclassificou o Flamengo, porrou o Inter, porra, por causa da mídia. Porra, aí é desmerecer o seu título. Não é assim, ganhou porque foi melhor, pô. Ué, simples assim, pô. Se não, mas deu sorte naquele jogo. Pô, não interessa, a sorte faz parte do futebol. Então, a minha opinião é o seguinte: um clube com essa estratégia, igual tem uma porrada de clube aqui no Brasil assim, de produzir e vender, e a renda ser essa, uma das principais rendas ser isso, de vender. Mas pro Atlético Paranaense atingir o patamar que ele quer e merece atingir pela organização que o time tem, essa política tem que mudar. Ou a política de compra de jogadores mais qualificados, não ficar só apostando, porque aposta é aposta, pode dar certo como pode dar errado. Da mesma forma que 2 anos seguidos apostou em alguns jogadores e deu liga, ele pode apostar 2 anos seguidos e não dar liga. O bagulho desatar de vez. Então, para atingir o patamar que o Atlético Paranaense quer, irmão, não faz time campeão a nível nacional e internacional com pouco dinheiro, parceiro. Não dá. Vamos ser sinceros. Pode dar liga? Até pode, parceiro. Mas não vai adiantar igual o Atlético Paranaense, 2018, 2019. Chegou 2020 e vendeu geral. Saiu uma porrada. Aí tem que remontar de novo. Imagina se esses jogadores ficam para 2020. Imagina se fica. Porra, olha o timaço que o Atlético Paranaense estava. Pega os jogadores que saíram. Aí, 2019 e 20. Pega esses jogadores que saíram. Se o Atlético Paranaense segura, imagina o timaço que o Atlético Paranaense estava.
Já parou pra pensar? Aí eu ia falar que não, dá pra disputar o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, do caralho a quatro que vier, pô. Então, na minha visão, pra você jogar o time num patamar com time barato e com aposta de se vai dar certo ou não, acho muito difícil, filho. Muito difícil. Eu quero, e para mim, o Atlético Paranaense já é um dos grandes, mas chegar no patamar que ele quer de Libertadores, Mundial, com time barato não dá. Tem que gastar. Então o Atlético Paranaense tem que mudar a política. Ou de segurar mais os jogadores, segurar o máximo que puder, igual esse bambu mesmo. O moleque chegou, jogou, pum, já foi. Não, uma venda sensacional, né, parceiro? A venda do Robson Bambu, porra, foi sensacional, filho. Sensacional. Sensacional. Mas tem que segurar, tem que manter. Ou começar a gastar uma farpelinha e trazer jogadores já com currículo carimbado, que tu sabe que pode contar com o cara. É óbvio que tu pode contratar um medalhão e o cara não render, isso acontece. Aí é a falta de sorte. Mas, se quiser chegar ao topo com um time barato, não acredito. Então, se o Atlético quiser, ele vai ter que mudar um pouco a política. Ou mudar a política de compra, ou mudar a política de venda. Com essa política, minha opinião, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. O que eu quero é o Atlético Paranaense no topo. Mas com essa política, acho muito difícil. Time barato, super campeão, sempre da liga, hoje, bem complicado. Essa foi a minha análise. E o que eu ia falar no WhatsApp, eu falei aqui. Sei que alguns não vão concordar, mas estou sendo franco. Poderia aqui babar um ovo do Atlético Paranaense para ter mais inscritos. E falar que o Atlético, qualquer coisa que fizer, vai chegar ao topo. Ia ficar todo mundo feliz, mas eu ia estar mentindo. Com essa política de time mais ou menos baratinho, mas não chega. É muito bom para nível nacional, mas para uma Libertadores, o patamar é diferente, precisa de experiência, precisa de nome. Não tem jeito, irmão. Tu pega um moleque novo, aí fala, pô, lá, quem é que vai te marcar? Pô, vai te marcar fulano de tal. Caraca, esse maluco jogou 15 anos na Europa, meu irmão. Jogou 12 anos na Europa, jogou no time tal. Porra, pra jogar esse tempo todo, o moleque é bom. Irmão, você sabe, você que joga bola, tu pergunta, aquele maluco, meu irmão, aquele cara joga pra cacete. Tu já fala, ih, rapaz, tu já fica encucado. Porra, como é que eu vou passar por ele? Ou o contrário. Ali, irmão, como é que eu vou marcar aquele moleque? Tu fica com insônia, né, parceiro? Então, tem jogador bom, quer jogador bom, tem que gastar. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Time bom tem que gastar. Um grande abraço, até mais. Fui, valeu!